Olá, galerinha do terceiro ano, vamos para mais uma etapa, dessa vez roteiro 10 e segunda-feira matemática. Você sabia? Antigamente o ser humano utilizava as partes do corpo para medir distâncias e objetos. A medida pelo braço deram o nome de braças. Quando tirada com os dois braços abertos, e de braço, quando usada só um braço. As medidas tiradas com as mãos são chamadas de palmos, e pés quando tirada com os pés. Agora, a medida mais esquisita era tirada com a ponta do dedo, polegar. Essa medida chama-se polegada e ainda existe polegada. Essa medida não pertenciam a qualquer pessoa. Eram feitas as medidas do rei, que era a pessoa mais importante de um reino. Mas havia um grande problema. Cada rei tinha uma medida de tamanho diferente. Então, não existia o metro ainda, então eles mediam por braços, quando eram 2 braços, né? Quando eles abriam os 2 braços para medir um objeto, ou um braço, quando era para medir um braço. Então, mediam com palmos e pés. Mas cada um tinha um tamanho de mão e um tamanho de pé. Então, ficava muito complicada a medida, né? E tá aqui, ó, braço, pés, né? Braça, palmo, né? Polegada. Vamos medir? Peça para um familiar lhe ajudar nessa tarefa, para vocês compararem juntos os resultados das medidas. Meça a mesa da sua casa. Com os palmos, hein? Vai medir com palmos. Com esse aqui, ó. Meça a mesa da sua casa. A quantidade de palmos foi a mesma que a do seu familiar? Então, vai medir um familiar seu, um adulto, e depois você. Por que isso aconteceu? E você vai anotar quantos palmos foi seu, quantos palmos foi do familiar que te ajudou. Agora escolha um espaço da sua casa e meça com os pés. Quantos pés esse local mediu? Qual foi a maior medida? A sua ou do seu familiar? Vamos pensar? Ana ganhou um livro de histórias com 45 folhas escritas e com 20 folhas apenas com ilustração. Quantas folhas tem o livro de Ana? Na horta do Sr. Chico foram tirados 4 pés de alface, sabendo que restaram 16 pés. Quantos pés de alface havia na horta? Então, veja bem, a horta tinha um tanto de pés. O seu Chico tirou 4, ainda ficou 16. Quantas eram ao todo? Terça-feira, linguagem e língua portuguesa. Você sabe o que é um texto de divulgação científica? Pelo nome, você já deve ter uma noção que se trata de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos, enfim, de uma dedicação exclusiva por parte
de quem se dedica ao ramo de ciências e resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela de uma forma geral, contribuindo, consequentemente, para o bem da população, concebida como um todo, para a população concebida como um todo. Então, divulgação científica é um texto onde a ciência estudou, os biólogos estudou, gente estudou muito, né? E fez uma coisa super certa. Então, vamos lá. Esse texto é sobre a anta, que cientificamente ela é chamada de Tapirus terrestris. Tapirus terrestris, desculpe. A anta é o nosso maior mamífero, atingindo mais de 2 metros e 250 quilos. É terrestre, é um animal terrestre, mas prefere viver próxima à água. Não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. A gestação leva mais de 1 ano e o filhote nasce com apenas 6 a 7 quilos. Então, os filhotinhos levam 1 ano quase para nascer. É um importante dispensor de semente. O que é dispensor de semente? Ele vai comendo e distribuindo as sementes na terra e vai nascendo outras árvores frutíferas. Pois gosta muito de comer frutos, ela se alimenta de frutos caídos no chão. É um animal muito caçado e, por isso, difícil de ser encontrado no mato, onde passa a maior parte do dia dormindo, preferindo procurar sua comida durante a noite. A maneira mais fácil de perceber a presença da anta é pelas pegadas muito típicas, que mostram os 3 dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Por incrível que pareça, ela é um parente razoavelmente próximo do cavalo e do rinoceronte. Bom, agora vocês vão preencher a ficha técnica a seguir com as informações do texto. Nome do animal, aí vocês vão procurar ali no texto, do que eles se alimentam, onde ele vive, o peso e o comprimento dele, quanto tempo leva os filhotes para nascer e uma curiosidade, tá? O que vocês acharam assim bem curioso nele. Complete o nome das figuras utilizando BL, BR, PL ou PR. Isso aqui é um bloco. Vai usar qual desses aqui para completar? Aqui é uma placa. Vai usar o que para completar? BL, PR, PL, braço também e prato. O nome do texto é O Mar de História. Descendentes de índio, tupi-guarani e português, os caiçara foram os primeiros brasileiros do Novo Mundo. Então, caiçara é descendente de índio com português, certo? Foram os primeiros brasileiros do Novo Mundo. A cultura caiçara só existe no litoral da região sudeste, né? Da região aqui de São Paulo, do Rio. E esse nome dado à etnia caiçara vem de uma armadilha que chamamos de cerco, que naquela época se chamava caiçara. Então tinha armadilha para pegar peixe, que é um cerco, né? E que era chamada de caiçara naquela época. Daí vem o nome de caiçara. Daí a origem do apelido. Assim como os índios, os caiçaras viviam basicamente da caça e da pesca,
Devido à mistura de raças indígenas e portuguesas, o caiçara adquiriu hábitos indígenas e também portugueses, como religião católica, dança indígena, culinária e dialeto. Português diferenciado no sotaque. São excelentes construtores navais, suas embarcações preferidas, as canoas caiçara. Agora vamos responder. Quais povos deram origem ao povo caiçara? Em que local eles costumam viver? Converse com seus familiares e escreva que elementos da cultura caiçara vocês percebem na cidade do Guarujá. Para saber mais, faça as atividades 1.3 da página 94 e a seguir as atividades da página 95 e 96 do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Geografia. Você sabia? As culturas caiçaras e caipiras são bem parecidas. A estrutura da casa caiçara, tradicionalmente, era a mesma do caiçara do interior. Paredes de pau a pique e telhado de sapé, de 2 águas, algumas vezes caiada. O chão era de terra batida e poucos móveis. No entanto, a cultura caiçara possui uma ligação especial com o mar. Um dos fatores que a diferenciam da cultura caipira. Nota-se que as áreas ocupadas por populações caiçara localizam-se nas mais antigas cidades da região sudeste-sul do Brasil. Podemos afirmar que a economia caiçara se baseou em uma combinação de agricultura de subsistência, ou seja, plantavam para comer, e pesca artesanal com decadência econômica da região litorânea. As comunidades caiçaras ficaram por longo tempo geograficamente isoladas das cidades do interior, sendo assim o caiçara se desenvolveu de forma diferente do caipira e, portanto, adotou práticas culturais e econômicas particulares. É o seguinte, embora no começo eles fossem muito parecidos, as casas, né? O modo de viver era diferente, porque o caipira é do interior, ele não tem mar, ele tem rio, mas não tem mar. E os caiçaras viviam na faixa litorânea, né? Principalmente da pesca. Vamos conversar sobre o texto? As culturas caipira e caiçara são parecidas? Escreva um fator que diferencia a cultura caiçara da caipira. Desenhe a imagem que representa a cultura caiçara. Ó, tá? Tem 2 aqui, imagem 1 e imagem 2. Quem não souber desenhar, coloca só qual o número da imagem. Quinta-feira, ciências. Você conhece o Aedes? O mosquito Aedes aegypti é um inseto muito perigoso. Esta espécie de mosquito consegue transmitir doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Tá aqui, ó, como é que ele né? O ovo, a pupa, a lábia, macho e a fêmea. Observe que quando nasce o mosquito não possui pernas e asas para ter a aparência de um adulto. É preciso que ocorra transformações em seu corpo. Observe o ciclo da vida do mosquito e responda. Por quais etapas ele passa até se
tornar um adulto? É só ver o desenho lá. Em quais ambientes o mosquito se desenvolve? É bom lembrar, você viu que todos os seres vivos passam por transformações em diferentes etapas de sua vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, ter filhos e depois de algum tempo morrem. As fases da vida são infância, adolescência, idade adulta e velhice. Responda: quais são as 4 fases da vida? Desenhe a fase em que você está hoje.